Deus, graça e paz, amém. Eu sei que o Senhor está falando conosco nesta noite. Quem busca o Senhor nunca volta vazio, não é verdade? Quem busca o Senhor tem resposta, quem busca o Senhor tem saídas, né? Então nós acreditamos assim. Eu não tenho um texto único aqui, então, na medida que eu for falando aqui, se você quiser, vai abrir na Bíblia, mas eu não tenho um texto único. Mas o tema dessa pregação é ousadia para cumprir o seu propósito. Ousadia para cumprir o seu propósito. Nós temos um chamado vindo do próprio Deus. Não é assim? Deus nos chamou e agora nós vivemos para esse propósito. O propósito de todo aquele que busca a Deus é servir a Deus. Em primeira instância é servir. Não importa no que vai fazer. A finalidade nossa é servir. Não importa se é aqui, em outro lugar, ou que seja aqui dentro da nossa igreja, mas a finalidade, o propósito, o objetivo de cada um é servir ao Senhor. E nós temos o privilégio de sermos embaixadores de Cristo aqui na face da terra. Irmãos, o embaixador, ele tem autoridade, porque ele fala em nome da onde ele é. Ele não fala em nome daquele lugar, mas ele sabe tudo de onde ele veio e ele transmite as normas, as regras, tudo ali, porque ele é um embaixador. E assim nós somos embaixadores aonde nós estamos. Mas nós somos embaixadores para marcar vidas. Esse é o sentido desse nosso trabalho, desse nosso propósito. Nosso propósito é marcar vidas aqui na face da terra. Todos nós temos uma história com alguém. Você vai lembrar de alguém na sua vida que marcou a sua história, que foi uma pessoa que talvez marcou um antes e um depois de uma situação. Alguém que foi tão bom para você em uma situação e te deu um caminho. E de forma que você vai levar para a sua vida, e quando você chegar lá na sua velhice, você vai lembrar daquele irmão, daquela irmã com muito amor ainda, e vai falar, nossa, aquele irmão me ajudou tanto. Aquela pessoa me deu uma palavra aquele dia que transformou a minha vida, ou ela me ajudou assim, de outro jeito, mas de alguma forma ou de outra, nós somos chamados para marcar vidas. E se nós olharmos, se nós lembrarmos de Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco, com cartas para prender os cristãos, e ele ia por aquele caminho, e Paulo, ele caiu por terra, e ele ficou cego ali. Eu não quero exaltar Paulo, mas vou exaltar outra pessoa aqui, para você ver como nós podemos fazer a diferença. E aí Paulo é levado para a casa de Judas, na rua direita, ele é levado lá. E ali, ele está orando. Paulo teve um encontro muito forte com o Senhor. E ali na casa de Judas, ele está orando. Nesse momento que ele está orando, quem que Deus usa? Ananias. Deus comunica com Ananias lá e fala assim, olha, meu servo Paulo, eu quero que você vá lá na rua direita, na casa de Judas, vai lá e fala com ele, porque ele está orando. Então, em todo momento que Paulo está orando, Deus está também usando outra pessoa para ir lá falar com Paulo. Ananias foi até lá. É lógico que primeiro ele deu uma rebatida, né? Ele, Senhor, naquele tempo, eu já vi alguém falando assim, era a mesma coisa de falar assim, eu estou indo ao encontro de Hitler. Ele quer exterminar todo mundo. Então era um homem, Paulo era um homem bruto. Era um homem que, se você fosse cristão e encontrasse Paulo, provavelmente as pernas iam tremer. Ia ter que saber o que você queria mesmo, porque a presença de Paulo não era fácil. E ele deu uma rebatida ali com o Senhor, mas ele foi. Porque naquele momento, Deus deu um propósito para Ananias. Você vai lá. Mesmo com medo, mesmo desconfiado,
Ananias foi. Ananias orou por Paulo. Paulo recuperou a visão. E eu tenho certeza que ao longo de toda a carreira brilhante de Paulo, ele lembrou de Ananias. Ele deve ter contado em alguma daquelas pregações, talvez naquela que o Eutico caiu da janela, né? Ele deve ter contado lá, sabe que um dia um homem orou por mim, eu estava cego e voltei a ver, era o Ananias. Ele mora ali em Damasco, ali na rua direita. Na rua direita não, eu fui para a casa de Judas na rua direita e Ananias foi lá. Então ele marcou uma vida. Então Deus nos chama a cumprir os propósitos que Ele tem designado para cada um de nós. Em primeira instância, todos nós estamos para servir. Mas ao longo de toda a nossa carreira cristã, Ele vai nos colocando em caminhos, em lugares, em situações, para nós servirmos a Ele. Seja com medo, seja sem saber direito, seja do jeito que for. Se Deus nos levou até um lugar, pode ficar tranquilo. Se Deus mandar você orar por Paulo, naquele momento Paulo era um homem ruim, né? Na cabeça ali de Ananias, não sabia da conversão direita dele ainda. Deus vai dar todas as condições para nós cumprirmos. O chamado vem de Deus. E nós lutamos aqui para cumprir aquilo, ainda que seja com as pernas tremendo. Falou, eu vou com a perna tremendo mesmo, mas eu vou. Nós temos propósito. E eles precisam ser firmes. Durante o percurso da nossa vida, nós podemos viver o propósito de Deus intensamente na ousadia. Ou intensamente na covardia. Isso é uma escolha nossa. Às vezes nós não falamos tanto, Deus me usa, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Quantos de nós não falou isso já? Aí Deus te coloca numa situação e a gente corre, e depois a gente percebe, mas eu falei para Deus me usar, Deus mandou orar pelo irmão, não fui. E era tão simples. Então a gente fala muitas coisas, mas às vezes nós vivemos intensamente na covardia. Quando que Deus está chamando uma vida intensa nos propósitos dele na ousadia. Ousadia é coragem, irmão. Ousadia é ir lá, falar, não, deixa que eu vou resolver esse negócio aí. Não é brutalidade, mas é certeza. É uma vida com certeza de saber quem nos chamou para fazer. E é aí que está toda a diferença. Quem nos chamou para fazer? Então nós nos apoiamos em quem nos chamou para saber que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é aquele que nós cantamos aqui dia após dia, nós exaltamos o nome do Senhor, sabendo que todas as saídas para a nossa vida estão nele, sabendo que toda a nossa força vem dele, que a nossa saúde vem dele, a nossa inteligência vem dele, e tudo que nós tivermos de ideias, elas forem boas, também vem dele. Então Ele é tudo o que nós precisamos para cumprir o nosso chamado, para cumprir o propósito de Deus com ousadia. E às vezes, eu vou citar alguns exemplos aqui, vou começar pelas falhas, tá bom? As falhas, depois eu falo o que deu certo. Mas primeiro eu quero falar sobre falhas. Nós temos o irmão de Moisés, Arão. Em Êxodo 32... 1 e 2 diz assim, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam a mim. Os meninos usavam brinco, hein? Mandou tirar o brinco dos meninos. Está na palavra. Amém. Arão, ele estava lá no monte com Moisés. Olha o privilégio de Arão. Deus falou para Moisés, Moisés estava no monte, falou, desce do monte, vai lá e venha junto com seu irmão Arão. Isso no capítulo 19. No capítulo 20 é quando Deus começa a falar os 10 mandamentos ali. Arão estava ali com Moisés.
E aqui, e na palavra, está dizendo assim, ó, primeiros 2 mandamentos que Deus deu. Primeiros 2, irmãos. Não terás outros deuses além de mim. O próximo, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Os primeiros 2, irmãos. Mas o que está acontecendo alguns capítulos depois, algum tempinho depois? Quando ele foi pressionado, chegou todo o povo lá, todo o povo e começou a falar, seu irmão aí não vai voltar, esse Moisés que nos tirou do Egito não vai voltar, ele está demorando, a gente quer fazer outros deuses. Arão e Ur tinham ficado incumbidos das demandas do povo. Moisés falou, eu vou subir no monte agora, e vocês ficam cuidando das demandas do povo aí, vocês resolvem, é com vocês. Aí o que ele fez? O povo veio, o povo pressionou, Moisés estava demorando, e aí ele começou a ceder. O propósito que Deus tinha dado para ele naquele momento era cuidar do povo. E o que ele fez? Traz o ouro, os brincos dos seus filhos, das suas esposas, traz tudo aqui, eu não sei quantos quilos deu, mas era muita coisa, irmãos. Para construir um bezerro de ouro, era muita coisa, era muito ouro que eles tinham nos ouvidos, nas orelhas, né? Era muito ouro. E sabe, irmãos, era um povo que viu a glória de Deus, que viu muitas coisas acontecendo. Eu estou muito feliz com a igreja, eu estou muito feliz com o que Deus tem feito no nosso meio. Nós temos vivido boas coisas. Eles viveram boas coisas também. Mas sabe, um dia ou outro, nós vamos começar a ser pressionados em algumas áreas das nossas vidas. Não vai ter como nós passarmos pela vida cristã e contando, que legal, nós estamos aqui em oração e nós estamos vencendo o inimigo. Para vencer o inimigo tem que lutar. A pressão ela vai vir, ela vai nascer, às vezes das demandas da nossa mente. Ela vai nascer dentro das nossas casas, ela virá na igreja, ela vai vir. Ela virá e vai haver pressão. E talvez num tempo Deus não responda, no tempo que a gente acha que Ele tem que responder. Não é assim? Quantos de nós somos traídos pelo tempo? Demorou, não era isso que Deus queria. Mas quem falou que não era isso que Deus queria? Deus falou? O Deus que mandou você fazer isso, falou agora que não era mais? Nós muitas vezes somos assim. Nós ouvimos a voz, Deus mandou fazer, aí começou a fazer, aí não está dando certo, mas Deus também não mandou parar, Ele mandou fazer. Aí nós voltamos por conta própria. E assim estava Arão. Em Êxodo 24, 3, olha como eles estavam felizes ali. Um pouco antes eles construíram o bezerro de ouro. Falou assim, quando Moisés se dirigiu ao povo para transmitir o que ele ouviu no monte, tá? Ele ouviu os mandamentos, as coisas dos tabernáculos, como que ia fazer tudo, e ele veio transmitir ao povo. Aí fala assim, quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Nós faremos tudo, não é assim? Pedro também falou, não falou? Vou te seguir, eu vou para onde você estiver. E em um momento da vida dele, ele fracassou. Ainda bem que Pedro não continuou no fracasso, não parou na derrota. Mas um povo que teve experiências incríveis. Eu queria exaltar isso, irmãos. A experiência que nós temos com o Senhor não anula a vigilância que nós temos que ter. Olha no 24, Êxodo 24, do 16 ao 18. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante 6 dias, e a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. E aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Irmãos, olha o que eles viram. Eles viram como fogo, a presença do Senhor tomando aquele monte, a nuvem ali, Moisés subindo com a nuvem ali, subindo aquele monte e indo. Eles viram grandes coisas acontecendo. Mas sabe,
E essa responsabilidade aqui é de Arão, porque o povo ele vai pressionar, o povo vai querer, né? Vai querer sempre pressionar. As pessoas vão te pressionar. Mas o tempo e as vozes ao nosso redor podem influenciar no nosso propósito. Foi o que aconteceu com Arão. As vozes do povo, olha, faça outros deuses para nós. Moisés está demorando, o quê? Fala sobre tempo. Fala sobre tomar uma atitude que Deus não mandou ele tomar. Moisés não falou para ele fazer. E ele foi lá, pressionado pela situação, foi lá e fez. Então, irmãos, Deus nos dá propósito de vida, propósito de serviço. Então eu queria, com esta palavra, esse começo aqui, falar a você, não pare no meio do propósito. Deus te deu uma direção, vai nela até o fim. Só para se Deus mandar parar, só volta se Deus mandar voltar. Senão, na verdade, quando nós começamos a fazer algo, e daqui a pouco nós mesmos desistimos daquilo, nem a gente sabia se ouviu a voz de Deus, se tinha convicção alguma. Não é verdade? Agora eu vou voltar, por quê? Porque eu acho que não vai dar certo. Mas não é acha que não vai dar, Deus mandou. Então Deus já mandou missionários para o outro lado do mundo para ganhar uma alma. E a pessoa às vezes estava até triste lá, não ganhei ninguém. Quando ela ficou sabendo, foi formado um povo das pregações dele, sem ele nem ter sabido daquilo. Então Deus tem propósito com cada um de nós. Olha Saul, irmãos. Saul foi ungido a rei. Ele deveria então como rei servir ao Senhor, como propósito principal da vida dele, servir ao Senhor. E servir também nas demandas que Deus estava dando para ele. Eu imagino, coisa linda, quando chegou o profeta, e o profeta quando chegava numa cidade, irmãos, não era que nem hoje chega, às vezes, ninguém sabe nem que é profeta, né? Fica quietinho, tal. Mas o profeta quando chegava numa cidade, ele parava a cidade. O profeta quando chegava num lugar, era assim, Deus tem algo grande para fazer nesse lugar. E aí o profeta chegava. E o profeta chegou e ungiu Saul como rei. Colocou óleo sobre ele. E é bonito porque falou que ele derramou óleo sobre Saul. Samuel derramou óleo sobre Saul e beijou Saul. E ali Deus estava dando a permissão. Esse é o rei. Esse é o meu rei. E Saul fez outras coisas, mas Deus me direcionou nesse texto aqui. Deus deu uma certa hora ali, Deus deu uma ordem a Saul. Olha, eu vou fazer justiça com os amalequitas, porque eles te prejudicaram. Quando meu povo estava saindo do Egito, eles prejudicaram. E eu vou fazer justiça. Vocês vão entrar lá e vocês vão dar cabo de tudo. Não é para sobrar nada, é para acabar com tudo que tiver lá. E assim Deus deu uma ordem. Mas eu queria ler aqui, 1 Samuel 15, do 13 ao 22. Diz assim, Quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelhas é este que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é este que estou ouvindo? Respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul, fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul, dize-me. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, e guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou.
Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Então foi essa história. Deus mandou Saul fazer, vai lá e dá cabo de tudo. E ali a ordem dele para os soldados, ele deixou que os soldados destruíssem o que não prestava, o que não queria, o que não tinha valor, e trouxessem aquilo que tinha valor. Mas Deus não mandou isso. Deus não mandou fazer desse jeito. Então, quando Deus dá um propósito para mim, para você, é para que esse propósito seja exatamente do jeito que Deus pediu. Se nós analisarmos lá no Antigo Testamento, quando Deus fala do tabernáculo, fala das roupas sacerdotais, é um texto até meio cansativo de ler. Mas era exatamente do jeito que Deus queria que fizesse. Não era para fazer diferente. E assim é para nós também até hoje. Quando Deus dá uma ordem para nós, é para nós fazermos aquilo do jeito que Ele mandou. Porque senão, nós não vamos cumprir satisfatoriamente aquilo que Deus mandou. Deus levanta outro e manda então outro no nosso lugar, e nós não vamos ter o privilégio de trabalhar e cumprir os propósitos de Deus na face da terra. E aí, Saul caiu na real. Ele rebateu, mas ele já, desde o começo do texto, ele já sabia que ele estava errado. Ele sabia que a ordem era outra, mas ele rebateu ainda, né? Quando Samuel chegou, ele já falou para Samuel: você viu ali? Fiz tudo que me foi mandado, mas ele sabia que não fez. E aí no final, no versículo, no 15 e 24, ele disse assim: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Quem era melhor que ele? Era Davi. Davi era pecador? Era. Davi errou e feio. Mas Davi cumpriu os propósitos de Deus. Não era melhor no sentido de, esse é mais inteligente, né? Esse tipo de coisa. Mas ele cumpria aquilo que Deus pedia. E olha aqui, ó. O que ele disse para o profeta? Tive medo dos soldados e os atendi. Irmãos, quando nós tivermos um propósito de Deus, eu quero te dizer que vai ter medo mesmo. Vai ter medo. Vai dar medo. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Como que eu vou fazer? E fica cheio de medo. Aí se Deus manda a gente fazer, ir lá na casa de alguém falar alguma coisa, e fazer alguma coisa, aí nós estamos cheios de medo. E aí ele, pressionado pelos soldados dele, ele teve medo e ele cedeu. O medo e as vozes, de novo as vozes, tá? Grava bem isso daí. O medo e as vozes ao nosso redor podem influenciar no nosso propósito. Quem está do nosso lado vai influenciar diretamente no nosso propósito. Atente-se para você não influenciar negativamente o chamado de quem está do seu lado. E também não absorver as falas inúteis de quem está muitas vezes, às vezes, do seu lado, estragando e minando as suas forças, te tirando do propósito de Deus. Precisamos de sabedoria para podermos avançar naquilo que Deus nos chamou. E eu não estou falando aqui no propósito de homens que nem Arão. Arão entrou na presença do faraó, irmãos. Ele não era um homem, né, a gente diz na gíria, costa larga. Ele era um homem costa larga, não era? Chegou lá na presença do faraó, junto com o irmão dele, foi lá falar. Ele não era um homem fraco, mas em determinado momento ele ouviu vozes, cedeu às vozes, o tempo demorou e ele cedeu. Saul teve medo e ele ouviu as vozes dos soldados. Isso foi a segunda vez que aconteceu com Saul. Na primeira vez, Saul
Aconteceu a mesma coisa, só que ele ofereceu o holocausto, ele não deveria oferecer nada. Samuel falou, me espera que eu vou chegar lá. Os soldados começaram a dispersar. O que ele fez quando Samuel chegou? Falou, ó, os soldados começaram a dispersar, você não vinha, eu tive medo e ofereci. Percebe, irmãos? Que Deus vai dando propósito nas nossas vidas. E muitas vezes nós vamos deixando Ele para trás. E aí nós vamos perdendo coisas. Saul deixou um reino para trás por causa da desobediência, irmão. Deixou um reino para trás. Se nós não fizermos, eu lamento te dizer, mas Deus levanta outro que vai fazer. Você acha que essa igreja vai parar se eu não estiver aqui pregando? Deus levanta outro e põe. Se nós não estivermos orando aqui, Deus levanta pessoas para orar. Nós não somos, irmãos, tudo isso não. Deus levanta outros. O que Deus quer são pessoas no propósito. Pessoas que vão dar cabo daquilo que Ele mandou. Mandou fazer, vai lá e faz. Saul não fez, perdeu. Também tem um outro no Novo Testamento. Ele é pouco falado, ele aparece 2 vezes só, o nome dele. É o Demas. Demas. Né? Eu nunca vi alguém chamado Demas. Alguém já conheceu alguém chamado Demas? Mas eu já vi uma menina chamada Jezibel. Jezibel. E ela era crente ainda, né? Eu falei, meu Deus do céu, o pai dela colocou o nome de Jezibel. É o nome que leva a gente sempre a pensar numa coisa ruim, né? Numa coisa que não serve, que não dá certo. Mas ela era crente também, uma menina crente. E Demas, ele aparece na Bíblia. Ele aparece, irmãos, em Filemão, no 23 e 24, diz assim, ó. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha aí. Demas, irmãos, Demas está com Paulo. Vamos lá. Ele está com Lucas. Ele está com Marcos. Esse Marcos era o João Marcos que andou com Pedro, que no começo das viagens de Paulo falou que não queria ele e ele foi embora com Barnabé. É gente, irmãos. Era as figuras do mundo gospel da época. É eles que estavam no debate lá meio-dia, é eles que estavam na TV falando o que ia acontecer, como é que era o negócio. Eles eram as vozes mais fortes, irmãos. Esses homens, Aristarco era um homem forte. Então Demas, ele estava com pessoas certas, andando e ouvindo o dia todo, vivendo coisas maravilhosas e experiências maravilhosas. Não é assim? Você não acha isso? Andar com Paulo, irmãos, que privilégio. Pensou, irmãos, o dia que se falasse você vai andar com Paulo, eu acho que eu já começava a tremer. Eu falei, o que eu vou falar para Paulo? Eu não sei nem como é que eu cumprimento Paulo. O Paulo vamos colocar assim, Paulo é um monstro, né? Paulo é o cara. E ele estava lá no meio desse pessoal. Gente grande na presença de Deus. Entenda, não grande porque, né, mas grande assim, homens que buscavam, homens de propósito, homens de ousadia, homens que não estavam preocupados se eles iam morrer por causa do Evangelho, homens que estavam presos por causa do Evangelho, homens que buscavam, eles estavam no meio desses, no lugar certo, com as pessoas certas. Se terminasse aqui, e Paulo não tivesse escrito a carta para Timóteo, para nós, Demas ia ser, Demas está da hora, Demas estava no lugar certo, com todo mundo fazendo tudo certo. Mas não era, irmãos. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, 9 e 10, diz assim, Paulo, para Timóteo, procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. O homem que andou com esses grandes homens, que viveu coisas boas e maravilhosas. Agora, irmãos, ele flertou com o mundo, Satanás enganou ele, e ele deu no pé, abandonou Paulo e foi, Ele amou o mundo. Ele vislumbrou, ele falou, não, mas o mundo que é bom. Irmãos, não é sobre os outros.
é sobre você. Não é sobre com quem você anda, é sobre você. Deus tem um propósito para você e tem um propósito para o outro. E eles não são iguais. Então não é sobre, se você tem amigos que são maravilhosos. É sobre o chamado que Deus tem para a sua vida. É sobre você. Não é sobre com quem você anda, é sobre quem você é em Cristo. Guarda isso. Na menor vacilada, nós perdemos o propósito. Independente daquilo que nós já vivenciamos. Você nunca ouviu história de gente real, de gente que já viveu tantas coisas, já foi curada, Deus já fez tantas coisas por essas pessoas, e daqui a pouco elas dão no pé. Nós precisamos ouvir a voz daquele que nos chamou no propósito, irmãos. Não dá para viver de história, nós podemos viver no hoje e agora, ouvindo a voz de Deus e cumprindo o propósito deles. Então eu dei 3 pessoas que vacilaram, começaram bem e aí daqui a pouco vacilaram. Mas eu quero te dizer que há muitos outros que se atentaram para o propósito, que não ligaram para as suas vidas, que ouviram a voz de Deus, largaram tudo e nem se preocuparam com o que ia acontecer, eles sabiam que Deus ia cuidar deles. E é isso que nós precisamos fazer. Não é sobre largar o nosso emprego, nossa escola, não é sobre isso. Mas é colocar o reino em primeiro lugar. Porque nós temos um tempo de trabalho, mas muitas vezes, nós também quando não temos o trabalho, também nós não fazemos nada muitas vezes. Nós não pensamos nas coisas de Deus, nós não colocamos em primeiro plano. E nós olhamos para homens que não deram alguns % ali, talvez... a gente trabalha, não dá para dar o dia todo para Deus ali, de ficar o tempo todo fazendo algo. É uma realidade para a maioria. Esses deram tudo o que eles poderiam. Quando nós olhamos quem está cumprindo o propósito, nós podemos lembrar de Pedro. Não lembra de Arão não, irmãos, não lembra de Saul não lembra de Demas não, lembra de Pedro. Pedro errou, ele errou, você vai errar, vai, eu vou errar, eu vou. Mas nós não vamos ficar prostrados. Nós temos um propósito. Quando Pedro se levanta lá no começo da igreja ali, naquele momento que 3.000 almas ali, aceitam a Cristo, aceitam a palavra. Olha o propósito de Pedro, está sendo cumprido. Ele está se levantando um grande pregador que foi fazer a obra do Senhor. Se nós lembrarmos também de Paulo fazendo missões de um lado para o outro, e aí é apedrejado, é chicoteado, é expulso da cidade, daqui a pouco não é expulso, tem que sair num cesto. Não é assim? Nós podemos lembrar que Paulo cumpriu o propósito dele, ele foi até o final. Ele não parou no meio do caminho e falou, minha pregação está tão ruim que o menino até dormiu na pregação lá. Se for a minha. Mas e Paulo pregando até na dele, o menino dormiu. Não vão me pregar não, estou apanhando, o pessoal não dá nem valor para mim. Não é sobre ninguém, é sobre nós, irmãos. Deus nos chamou para algo e é grande. É grande. Essa igreja, ela vai crescer em muito. E Deus vai usar nós mesmos, irmãos, e quem Ele vai trazendo aqui. Mas nós estamos aqui hoje e agora. É nós, essa incumbência é nossa. É aqui dentro e lá fora, onde Deus nos mandar. Nós podemos lembrar de Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Você sabe como ele era conhecido, diz os historiadores? Joelho de camelo. De tanto que ele orava, irmãos. De tanto ajoelhado que ele ficava orando. Esse homem era um homem notável. Quando eles tiveram uma questão lá, sobre circuncisão, não circuncisão, eles foram aonde? Onde que Paulo foi com todo mundo? Vamos falar com Tiago. Vamos subir para Jerusalém, porque Tiago, ele é o teólogo maior aqui de nós, aqui ele vai saber ajudar a gente aqui. Propósito de vida, irmãos. Um está na missão, outro está no local. As mulheres que acompanharam Jesus, propósito. Elas não abandonaram Jesus, até Jesus lá na cruz, lá, elas estavam lá, no pé da cruz, lá olhando. Não dava para fazer nada, mas elas estavam ali. Olha um outro propósito, irmãos. Priscila e Áquila. A Bíblia diz que tinha uma igreja na casa deles. Num tempo difícil, num tempo de perseguição,
havia uma igreja na casa deles. Eu não sei qual que é o que Deus tem nos chamado, cada um de nós particularmente, mas eu quero te dizer que a multiforme graça de Deus nos chama para tudo e quanto é coisa. Mas nós precisamos ir até o fim. Talvez um propósito durante alguns meses, anos, dias, eu não sei. Mas tudo aquilo que Deus nos chamar, nós precisamos fazer. Servos bons. Olha aquele homem de Marcos 5, aquele menino endemoniado, né? Endemoniado que encontrou Jesus, aquele gadareno. E aí Jesus expulsa aquele demônio. E ele foi restaurado. E aí ele queria ir atrás de Jesus. Jesus falou, não, vai pregar para a sua família. Aí ele saiu e foi pregar para os dele. Irmãos, olha o propósito de Deus. Ele estava endemoniado hoje, amanhã ele está pregando o evangelho. E a Bíblia diz que ele saiu. Tem um outro homem na Bíblia, aí em Lucas 5, que ele era paralítico. Ele foi curado. E aí diz a Bíblia que ele saiu, depois que ele foi curado, ele foi para casa louvando ao Senhor. Irmãos, ele estava lá, dificuldade de vida, dificuldade física, devia ser terrível a situação. Hoje é difícil um portador de deficiência, né? Imagina naquele tempo, irmãos, eles ficavam jogados pela vida. Ninguém ajudava. Quando a gente vê os cegos na Bíblia, você viu o que eles passavam, era tudo mendigando. Aí esse homem arrumou um propósito para a vida dele, ele voltou para a casa dele louvando. Você imagina, irmãos, o paralítico volta para casa andando, irmão, chega lá louvando a Deus. O impacto que ele não vai fazer em todo mundo que está em volta dele. Deus nos chamou para marcar vidas, igreja. E é cumprindo o nosso propósito que nós vamos marcar vidas. Nós somos embaixadores neste lugar aqui. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Deus recuperou a nossa vida para nós fazermos que nem essas pessoas, irmãos, cumprir o propósito. Maria cumpriu o propósito dela. Você não vê grandes coisas de Maria, né? Você não vê Maria profetizando, você não vê Maria fazendo... O que ela fez, irmão? Ela carregou o Salvador. E por isso, a Bíblia diz que ela seria venerada entre as mulheres. Todos nós temos propósitos. E eu quero, eu falei dos ruins, falei dos bons. Se apega nos bons, irmãos. Se apega nos bons exemplos da Bíblia e da sua vida também. Nós temos inúmeros bons exemplos aqui e em qualquer outro lugar onde nós vamos. Tem muito crente bom, muita gente de Deus, muita gente comprometida. Se apegue, irmãos, e cumpra o seu propósito. Amém? Eu queria só falar novamente a frase que eu li no começo. Nós podemos viver o propósito de Deus intensamente na ousadia. Ou intensamente, não está saindo, intensamente na covardia. Essa escolha é nossa. O covarde ele não vai. O covarde tudo ele volta para trás. O ousado ele vai, ele enfrenta e ele vê Deus fazendo coisas maravilhosas na vida dele e na vida de outros. Amém? Vamos orar?